Esse sermão expositivo foi pregado no dia 2 de junho de 2020, terça-feira, durante a vigência da pandemia do coronavírus, o Covid-19. Foi este o motivo da congregação permanecer com as portas fechadas durante a exposição deste sermão. Além do pastor, mais 5 irmãos estavam presentes: Abimael, o presbítero Francisco Vicente, co-pastor, Joel, Luiz e Raimundo. Que bom estarmos aqui para cultuar o Senhor. Já estamos fazendo isso, já louvamos o nome do Senhor com os cantos congregacionais, já oramos, mas chegou o momento lemos a palavra do Senhor, inclusive, e chegou o momento da exposição da palavra de Deus. É um momento importante do culto. Louvar é muito bom. Eu gosto de louvar o Senhor, principalmente quando eu conheço, se eu conhecer o louvor. O irmão já me pegou de surpresa aqui, eu não quis assim, mas terminei concordando com ele. Espero que não tenha atrapalhado muito. Atrapalhei um pouco, mas não atrapalhei muito, né? Mas deu para sair alguma coisa. E hoje estamos aqui, amados irmãos, para trazer mais uma mensagem para seu coração. Eu espero que o Espírito Santo do Senhor lhe ajude. Nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, servimos ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, servimos a este Deus que é vivo, este Deus que não perdeu o controle das coisas. O mundo está amedrontado com a pandemia do coronavírus, mas nós não estamos preocupados como muita gente está. Muita gente está amedrontada, e eu não digo, não é para menos, para aquele que ainda não tem essa convicção que nós temos em Cristo, porque nós sabemos que esta vida na terra ela é passageira, mas a vida eterna ela dura pelos séculos dos séculos. Muitas pessoas estão com medo de contrair ou deste vírus chegar na sua vida, porque esta pessoa não está preparada para encontrar-se com o Senhor. Mas todo ser humano, todo ser vivente, todo homem e mulher, um dia há de comparecer perante este Deus que controla, que é Criador, que é benfeitor, que é misericordioso, que é amoroso, que preparou este plano da redenção para o homem e a mulher. Mas muita gente, infelizmente, não tem dado crédito. Mas graças a Deus que eu tenho dado crédito. Os irmãos que estão à minha retaguarda também, os irmãos que estão diante de mim, os irmãos que estão nas redes sociais, creem que Jesus, esse Jesus que foi aqui anunciado, dizendo que ele vai voltar, glória a Deus, nós cremos na vinda iminente do Senhor. Portanto, nós não estamos com medo, amedrontados com o Covid, porque maior do que o vírus é o poder do nosso Deus. Glória a Deus. Deus está no controle. Ele nunca perdeu o controle das coisas. E hoje, graças a Deus, a mensagem está baseada em Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37, cujo tema é cura de um surdo e gago de Decápolis. Amados, no rol dos grandes milagres feitos pelo Senhor Jesus Cristo, este milagre não ficou de fora. Apesar de Mateus, Lucas e João não terem narrado este grande fato, Marcos escreveu em seu evangelho. Graças ao Espírito Santo, a esta obra maravilhosa, a inspiração de Deus na vida dele fez com que Marcos colocasse em seu evangelho esse registro. E se não fosse Marcos, primeiramente, se não fosse Deus, se não fosse o Senhor Jesus aqui na terra fazendo este grande milagre, foi um milagre extraordinário, Marcos não teria registrado, mas foi um fato e Marcos registrou. Foi uma ocasião onde vemos o Senhor Jesus executar
mais de uma ação para curar alguém. Geralmente Jesus, quando ele ia curar alguém, ele executava apenas uma ação. Ele dizia apenas uma palavra, ou colocava a mão, ou dizia vá para casa, expulsava demônios, só uma ação. Mas neste caso, foram 6 ações que o Senhor Jesus executou para que o milagre se concretizasse perfeitamente. Pelo menos 6 ações ele executa aqui. Esta mensagem, a cura de um surdo gago de Decápolis, tem alguns pontos que eu achei muito importantes. Eu chamo a sua atenção no acompanhamento, queridos irmãos, desta mensagem. O primeiro ponto, olhando para o versículo 31, nós vemos a chegada de Jesus, de onde Jesus estava vindo. O segundo ponto, Jesus e a multidão, olhando para os versículos 32 e 33. Depois, no terceiro ponto, Jesus e seu poder, versículo 33 e 34. Um pouco mais à frente, no versículo 35, a cura do homem. E o último ponto, o testemunho da cura, com ênfase nos versículos 36 e 37. Conto com as orações dos irmãos. A chegada de Jesus. Olhando para o versículo 31, nós podemos perceber de onde Jesus estava retornando. Acompanhe na sua Bíblia, olhe para a Bíblia. Não se pode aprender a Bíblia sem olhar o texto. O versículo 31, na sua primeira parte, diz: e ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom. Jesus, ele acabara de sair da região da Fenícia. Ele estava numa região fora de Israel. E por que ele estava retornando? Porque o Senhor Jesus, ele teve aquele encontro, ou aquela mulher encontrou-se, aquela mulher aflita, que tinha sua filha acometida, ou a sua filha estava, um espírito mau tinha tomado conta da vida daquela filha daquela mulher, e aquela mulher procura o Senhor Jesus em desespero. Vocês conhecem a narrativa? E Jesus, então, ele expulsa o demônio da filha daquela mulher Ciro-Fenícia. Então este milagre foi na região da Fenícia. Jesus, então, ele retorna. Por isso que o texto diz, tornando a sair. Ele agora estava saindo da região de Tiro e Sidom, e vai novamente voltar para a região de Israel, ali para a Galileia. É isso que o texto vai nos mostrar agora, por onde ele passou. Está no versículo 31, na parte B. Foi até o mar da Galileia. Ele retorna da Fenícia e passa ali pela Galileia. E o texto é claro quando diz, foi até o mar da Galileia. Talvez Jesus tenha caminhado ali a pé da Fenícia ao mar da Galileia, talvez aproximadamente uns 50 quilômetros a pé, para chegar novamente ali, quem sabe em Cafarnaum, ou numa daquelas praias ali próximas a este mar da Galileia. Então fez essa viagem praticamente, muito bem provável, a pé. Quando ele chega ali na região do mar da Galileia, ele manifesta o desejo de ir para outra região também fora de Israel. É isso que nós vamos ver no versículo 31, a região que ele agora chegou. O verso 31, assim está escrito: pelos confins de Decápolis. Então ele passa ali pelo mar da Galileia, provavelmente deve ter feito essa viagem de barco, apesar do texto não dizer, mas provavelmente fez essa viagem de barco, atravessa o mar da Galileia e chega ali na região chamada de Decápolis. Decápolis era uma região constituída de 10 cidades, por isso que o prefixo grego deca significa 10, e polis, cidade, por isso Decápolis, 10 cidades, eram cidades gentílicas, um grupo de 10 cidades ali na fronteira oriental do Império Romano, na Judéia e Síria. Fronteira oriental do Império Romano, ali
podemos dizer, a leste do rio Jordão, estava esta região chamada Decápolis. Era um centro ali de cultura helênica, onde predominava ali o grego. Hoje é a região onde fica a Jordânia. Então Jesus sai de uma região estrangeira, entra na sua região da sua pátria e vai para outra região estrangeira, Decápolis. É isso que nós vemos no versículo 31. Porém, vamos olhar para os versículos 32 e 33. Jesus e a multidão. Como eu já disse em ministrações anteriores, por onde o Senhor Jesus passava, multidões acompanhavam o Senhor Jesus. Jesus dificilmente andava só. Geralmente ele ficava a sós com Deus quando ele de madrugada levantava-se para orar. Ele estava orando sempre só ou acompanhado de alguns discípulos. Mas quando Jesus estava peregrinando, estava executando o seu ministério terreno, multidões afluíam de várias localidades para acompanhar o Senhor Jesus, porque as pessoas sabiam que, estando próximas a Jesus, algo maravilhoso sempre acontecia. E eu quero dizer que aquele Jesus que há 2000 anos atrás fez coisas grandiosas, ele é o mesmo que está aqui presente. Não vemos com nossos olhos naturais, porém ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está presente aqui nesta igreja, ele está presente no lar onde ele é cultuado. Bendito seja Deus. Jesus é a multidão. Quando Jesus estava ali na região de Decápolis, a Bíblia vai nos mostrar o que lhe trouxe a multidão. Olhando para o versículo 32, na primeira parte, o texto assim expressa: e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Trouxeram um homem, podemos dizer, onde a medicina daquela época não foi eficiente, eficaz para resolver esta surdez deste homem. Porém, certamente a multidão ouviu que Jesus estava em Decápolis, não sei aqui qual das cidades, uma das cidades, na região de Decápolis, e surgiu a oportunidade das pessoas trazerem aquele homem. Quem sabe alguém disse: olha, amigo, apesar de ele não ouvir, porque ele era surdo e mudo, mas alguém trouxe aquele homem para que Jesus curasse aquele homem. Como eu já disse, onde Jesus chegava e trazia a esperança de cura, a esperança de libertação. Era isso que Jesus poderia trazer, e muito mais do que nós podemos dizer aqui. Então, entregam a Jesus este presente, entre aspas, esse problema, para Jesus resolver. O homem era gago, o texto diz: trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Então, as pessoas não davam descanso a Jesus. Jesus estava intensamente trabalhando, pregando, ensinando, curando, expulsando demônios. Não havia descanso para Jesus. As pessoas não davam folga ao Senhor Jesus Cristo. Mas ao trazer aquele homem, o que é que nós vemos é que a multidão vai lhe pedir algo. O que lhe pediu a multidão? Está no versículo 32. A multidão traz o homem e diz assim: e rogam-lhe que pusesse a mão sobre ele. A multidão queria que Jesus curasse desta maneira, mas não era desta forma que Jesus iria curar este homem. Muitas vezes nós nos equivocamos, nós achamos que Jesus deve fazer desse jeito. Jesus, faça assim.
Não, deixemos com Ele, o controle está com Ele, Ele tem toda a direção, Ele sabe trabalhar. Ninguém pode ensinar Jesus a trabalhar. Ele sabe trabalhar, Ele é especialista, Ele é médico por excelência. Ninguém pode ensinar, Jesus faça desse jeito. É como hoje as pessoas estão orando: Senhor, retire o Covid, expulse esse vírus. Mas, meus irmãos, só vai sair quando Deus quiser. Só vai sair quando Deus permitir. Só vai sair quando a vontade de Deus ela toda se cumprir. Aí sim. A gente ora assim até por educação. A pessoa: irmão, ore por mim. A gente ora. Mas é importante nós dizermos: olha, Deus está no controle. Está. Mas este mal, o vírus, só vai ser expulso do Brasil, do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, quando a vontade de Deus for plenamente satisfeita. Se não, nós estamos no mês de junho, fazendo aqui um parênteses aqui na mensagem, depois vamos retornar. Estamos no mês de junho, e geralmente no mês de junho as pessoas se preparam para as quadrilhas, ensaio de quadrilha, é fogueira, é São João, é São Pedro, é cachaça, é bebida, é festa, é sexo, é tanta coisa. E as pessoas sequer lembram-se que tem uma alma. Lembram-se que Jesus está às portas. Lembram-se que é um pecador e se morrer dos pecados irão padecer do inferno. As pessoas precisam voltar novamente a crer nessa palavra, essa palavra que salva, que restaura, mas que também, se o homem não decreta esta palavra, ele vai para o inferno. Fala de São Pedro, grande homem de Deus. Pedro, João, grande homem de Deus, mas as pessoas sequer lembram-se de João 3,16. Não se lembram de Pedro, só se lembram de quadrilhas, só se lembram dessas coisas. E Jesus está voltando, e nós precisamos estar preparados para esse encontro com o Senhor. A multidão, e rogaram-lhe, o texto diz: rogaram-lhe que lhe pusesse a mão sobre ele. O que é louvável aqui é que a multidão cria que Jesus poderia, tem plenos poderes, tinha plenos poderes, tem hoje, mas naquela época, vamos voltar ao texto, há 2000 anos atrás, esse fato, a multidão cria que Jesus tinha este poder de curar aquele homem. A multidão cria, isso é louvável. É muito bom crer em Deus, é muito bom crer na Bíblia, mas mais importante do que crer na palavra do Senhor, do que crer neste Deus poderoso, é obedecer a este Deus. E naquela hora, a multidão, o texto de rogaram, isto é, suplicou, a multidão suplicou, a multidão pediu, a multidão implorou, porque o texto diz: e rogaram-lhe. E o que eu acho interessante é quando nós olhamos para o versículo 33. É impressionante que Jesus ele não ligava para os holofotes, podemos assim usar uma palavra mais clara hoje. Jesus não era muito dado à propaganda do que ele fazia. É tanto que ele vai curar esse homem reservadamente. Jesus ele poderia ter curado aquele homem, ter chamado aquele homem, ter colocado um homem ali no local de destaque e dizer assim: olha, vejam, este homem vai ser curado agora pelo poder de Deus. Jesus não fez isso. Jesus não gostava assim de espetáculos, de estrelismo, mas ele reservadamente vai chamar este homem, vai trazer esse homem no local à parte. É o que vai nos mostrar o versículo 33 na parte A, quando ele tira esse homem do meio da multidão. O texto diz: e tirando-o à parte de entre a multidão. A multidão queria show, a multidão queria prestigiar, a multidão queria ali propaganda, espetáculo, estrelismo, mas Jesus não queria isso. Jesus não queria isso. Jesus curou o homem à parte e tirando a parte de entre a multidão. Então Jesus desejava curar esse homem não de forma pública. A multidão queria isso. Quem sabe ovacionar ali até o próprio Deus, como em muitas ocasiões Jesus curou as pessoas, louvaram a Deus porque dera tal poder aos homens, mas Jesus não quis isso.
Infelizmente hoje muitas igrejas estão fazendo isso, espetáculos. Eu louvo a Deus porque Deus não está curando pessoas todos os dias, porque se Deus curasse pessoas todos os dias, as pessoas iam olhar para o pregador, iam ovacionar o pregador, a denominação, mas a glória do milagre não é do pregador, não é da denominação, a glória é para o Senhor nosso Deus. Quando Pedro e João curaram aquele homem, quiseram quase ovacionar Pedro e João, e eles tiveram que dissuadir a multidão. Não era pela maneira deles se portarem, pela vida pia, pela santidade deles, que aquele homem agora estava andando perfeitamente, não, mas foi Jesus que curou. A glória é para Jesus, a glória é para Deus, a glória é para o Espírito Santo, porque Ele é Deus. Então Jesus, em muitas ocasiões, Jesus até me permite essa expressão, com temor, escondia-se até da multidão, porque muitas vezes as pessoas estavam mais aficionadas, procurando, era o milagre e não aquele que fez o milagre. Mais importante, amado irmão e amigo, do que o milagre, é quem faz o milagre. E agora nós vemos os versículos 33 e 34, Jesus e seu poder. Acabamos de ver a multidão trazendo este problema para Jesus resolver. Vamos ver o poder do Senhor Jesus. 6 ações ele fará para curar o homem surdo e gago, para ele realizar esse estupendo milagre, este grande milagre. Pastor, o senhor está falando de milagre, o que é milagre? Milagre é algo que a ciência não explica. Se uma pessoa está doente, procura um médico, toma a medicação que o médico passou e a pessoa ficou curada, ficou boa, isso não é milagre, porque isso foi resultado de um tratamento, foi uma medicação. Milagre é quando a ciência diz, o médico diz, não tem jeito, vá para casa, você tem 3 meses de vida, ou 1 ano de vida, não sei, e de repente acontece algo, uma reviravolta na vida, e aquele paciente que tinha 3 meses de vida, ou uma determinada quantidade de meses de vida, algo acontece e ele repentinamente crê no poder de Deus e Jesus lhe cura. Isso sim é milagre, porque a ciência que desenganou, a ciência pode até desenganar o homem, mas a última palavra só quem tem é o nosso Deus. E quando isso acontece, é milagre. Então, milagre é algo que a ciência não pode explicar. Nenhum fonoaudiólogo tem poder para curar um gago instantaneamente, nenhum, mas Jesus tem este poder. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos à primeira ação do Senhor Jesus. Eu falei 6 ações ele praticou para que este milagre acontecesse. A primeira ação, o poder de seus dedos, está no versículo 33, na parte B. Meteu-lhes os dedos nos ouvidos. Quando o homem chegou, Jesus fez isso. Olhe para cá. Jesus colocou os 2 dedos, aleluia, no ouvido do homem. Bendito seja o nome do Senhor. Por que Jesus fez isso? Sabe por quê? Porque este homem tinha os ouvidos fechados. Diga, ouvidos fechados. Quero ouvir os irmãos dizer, repetir aqui. Ouvidos fechados. Este homem tinha os ouvidos fechados. Vocês vão ver que depois desse ouvido aqui vão ser destampados pelo poder do Senhor Jesus. Jesus coloca então o poder dos dedos do Senhor Jesus. Ele coloca os seus 2 dedos, metendo os dedos nos ouvidos. Por quê? Para quê? Para que este homem pudesse ser curado. Este homem tinha os ouvidos fechados, e por ter os ouvidos fechados, esse homem nunca aprendeu a falar. Por que nós pessoas, nós aprendemos a falar? Porque nós, para aprendermos a falar, precisamos ouvir, viu, irmão Raimundo? A gente só aprende a falar porque a gente ouve. Se a gente não ouve, a gente não vai aprender a falar nunca. Se colocar uma criança dela numa ilha, isolada,
com as condições para ela se alimentar e nunca aparecer ali um ser humano, com 10 anos depois, se essa pessoa sobreviver, ela não vai aprender a falar porque não ouviu alguém falar. E Jesus sabia que esse homem não falava porque ele tinha os ouvidos fechados. E é aqui que nós vemos a ação, o poder de seus dedos. Nós aprendemos a falar por isso, porque nós ouvimos. Quer ver um caso? Por que as pessoas não aprendem a falar inglês? Você até se matricula numa escola para aprender, vou aprender inglês. Mas no Brasil, você quer aprender inglês? Vai para a Inglaterra, vai para os Estados Unidos, porque você vai ouvir as pessoas falarem inglês. Você pode aprender até um pouquinho com o seu professor aqui, mas o efeito maior é se você ouvir alguém conversar, falar em inglês, aí você vai aprender. Então a gente só aprende porque nós ouvimos. A segunda ação, o poder de sua saliva, está no versículo 33. O texto diz: e cuspindo. Será que não foi por isso que Jesus puxou o homem reservadamente? Jesus ia cuspir ali. É algo que a gente pode pensar. Eu não sei se ele cuspiu no chão, como outra vez ele fez quando foi curar um cego. Jesus cuspiu no chão, fez uma laminha e colocou nos olhos do cego e disse: vai lavar-se no tanque de Siloé. Eu não sei se Jesus cuspiu no dedo dele e colocou na boca do homem um pouquinho da saliva, ou se cuspiu no chão. Eu não sei. O texto diz assim: e cuspindo. Mas vamos à terceira ação, o poder de seu toque. Jesus já tinha tocado nos ouvidos, colocou os 2 dedos no ouvido. Jesus, a segunda ação do Senhor Jesus foi cuspir. Mas a terceira ação, o poder de seu toque, está no versículo 33, na parte D do texto. Tocou-lhe na língua. Jesus agora vai tocar na língua do homem. Por isso que eu entendo que ele pode ter cuspido nos seus próprios dedos e ter, com a sua saliva, ter tocado na língua do homem. Por que Jesus tocou na língua do homem? Porque a língua do homem estava presa, e por estar presa, ele não podia falar. Ainda que ouvisse, se ele não fosse surdo, ele não poderia falar. Por isso que o milagre foi estupendo, o milagre foi grande. Foram 2 situações. Então, se Jesus apenas abrisse os ouvidos do homem e não soltasse a língua, ele também não iria falar, iria apenas ouvir. Mas Jesus não faz meia cura, Jesus só faz a obra completa. Glória a Deus. Por quê? Porque ele é médico por excelência. E a quarta ação foi o poder do seu olhar. Está no versículo 34. Jesus fez tudo isso, mas a quarta ação foi ele olhar. Mas ele não olhou para o chão, nem olhou para o texto diz, levantando os olhos ao céu. Jesus agora tocou com seus dedos na língua do homem, e ele agora levanta os olhos ao céu. Por que ele olhou para os céus? Porque Jesus queria que o homem tomasse consciência que o fato dele era muito grave, e somente um Deus poderoso, somente uma resposta, um milagre vindo do céu é que poderia curá-lo completamente. Olhar para o céu significa que a resposta viria de Deus. Jesus então prepara o homem para o milagre. O homem viu essa atitude de Jesus, deve ter entendido que o seu problema era grave. E agora nós veremos a quinta ação, o poder de seu suspiro. O suspiro de Jesus está no versículo 34, na parte B. O texto diz: suspirou. Ele olha para o céu e naquele momento ele suspirou, isto é, ele inspirou. Ou seja, foi uma inspiração profunda e longa. Podemos dizer que Jesus encheu o seu pulmão de ar. Encheu o pulmão, fez isso. E agora nós vamos ver o poder, a sexta ação, o poder de sua palavra.
Jesus enche o pulmão de ar e diz: Efatá, isto é, abre-te. Não era uma palavra mágica, era uma expressão em aramaico. Não adianta você chegar para um cego, para um surdo, para um mudo e dizer essa palavra. Não é mágica, mas era uma expressão aramaica. Então ele enche o pulmão e diz: Efatá, esvaziou-se. E agora o que é que nós veremos? A cura do homem. Está no versículo 35. A cura, primeiramente, Jesus, lembre-se, Jesus primeiro ele começa aquele seu paciente diante dele, ele coloca os 2 dedos nos ouvidos do homem. O que é que vai acontecer agora? A cura de seus ouvidos. Está no versículo 35 na parte A. Quando Jesus diz Efatá, o texto diz: e logo se abriram os seus ouvidos. E logo. Uma curiosidade, irmão, em Cristo, uma particularidade do Evangelho de Marcos é que o Evangelho de Marcos parece que era o Evangelho da pressa, irmão Joel. Marcos ele tinha pressa, ele dizia logo. Ele usou esse termo, essa expressão logo, 18 vezes no Evangelho de Marcos. E logo, porque ele estava mostrando pressa, como o Evangelho do servo, e servo tem pressa em servir. Então ele usou essa expressão: e logo se abriram os seus ouvidos. Isto é, os ouvidos do homem antes estavam fechados. Por isso que eu disse, os ouvidos dele estavam fechados. Aí o texto diz: e logo se abriram os seus ouvidos. Os ouvidos do homem foram destampados, podemos assim dizer, foram abertos. Agora o homem já podia ouvir. Bendito seja o nome do Senhor. Se abriram os seus ouvidos. Na sequência dos ouvidos, nós vemos a cura de sua língua. Está no versículo 35, amado irmão, na parte B. O texto diz: e a prisão da língua se desfez. Por isso que eu disse, a língua do homem estava presa. Tinha essa dificuldade na boca deste homem, na língua. Por isso que Jesus precisou tocar com seus dedos. Para quê? Para desprender, para soltar essa língua. Por isso que o texto diz: a prisão da língua se desfez, porque a língua estava presa. Por isso o termo, a prisão da língua se desfez. Então foi uma ação simultânea. Primeiro os ouvidos foram abertos e depois a língua. E no versículo 35, amados irmãos, nós vemos a perfeição da cura. Jesus, como eu sempre digo aqui neste púlpito, e não posso deixar de repetir, tudo que Jesus faz é de forma perfeita. E falava perfeitamente. Aquele homem que nunca falou, aquele homem que nunca ouviu, agora é o homem que se expressava de forma perfeita. Parece que ninguém ali falava com tanta desenvoltura como aquele homem, porque o texto diz: e falava perfeitamente. Glórias ao nome do Senhor. Jesus não disse: vá para casa e aprenda a ouvir as pessoas. Quando você aprender a ouvir muita gente, você vai aprender a falar. Não, o homem já estava falando perfeitamente, porque Jesus, ele é maravilhoso. E ele quer fazer isso, amigo, na sua vida também. Talvez você não tenha a língua presa, talvez você não tenha seus ouvidos fechados. Você ouve até perfeitamente bem e fala fluentemente, mas você tem um problema. E este problema chama-se pecado. E só há um remédio para o pecado: é o poder do sangue do Cordeiro de Deus. O que você precisa fazer é crer neste mesmo Jesus que fez essa obra extraordinária na vida deste homem. Ele também quer mudar a sua vida. Também você fala muito bem, como eu já disse, reitero, mas será que o que você tem falado tem agradado a Deus? O que você escuta, será que aquilo que você está escutando são coisas que lhe edificam? São coisas que contribuem para a sua alma a chegar-se mais para Deus? O que você está ouvindo? Você talvez diga: eu estou ouvindo muito bem, falo muito bem, mas será que isso adianta? Você tem ouvido este evangelho que liberta, que transforma, que prepara o homem e reconcilia este homem com Deus?
e falava perfeitamente. E por último, os versículos 36 e 37, o testemunho da cura. Eu já falei que Jesus não era muito dado à propaganda de milagres, mas eu vejo aqui, Jesus dá uma ordem, e é uma ordem que é difícil até de cumprir. A gente precisa obedecer ao Senhor Jesus, mas tem coisas assim que é tão difícil a gente obedecer. Por exemplo, se você é uma pessoa que alcançou um milagre da parte do Senhor, será que você vai ficar calado? Dificilmente. Você vai ter oportunidade na igreja, você vai contar para o seu vizinho, para o seu amigo de trabalho, na igreja, dar testemunho e dizer que Jesus lhe curou. Mas Jesus então aqui, ele vai dar uma ordem a este homem. O versículo 36 na parte A diz: e ordenou-lhes que a ninguém o dissessem. É quase impossível guardar isso, porque um dia esse homem iria falar. Ele agora estava ouvindo e alguém ia perguntar curiosamente: amigo, como é que você agora está falando? Você não ouvia, você não falava, você era gago, a gente mal compreendiu alguma expressão que você pronunciava, e agora você está falando fluentemente. O que foi que aconteceu? Aí ele dizer: foi Jesus que me curou, a multidão me levou e ele fez esse milagre na minha vida. Glória a Deus. Observe que Jesus nem mandou ele voltar à multidão. A multidão trouxe, Jesus tira o homem, cura o homem à parte. Jesus não disse assim: agora vá para a multidão e se apresente lá, diga que foi eu, viu? Não, como muitos hoje querem fazer isso. Querem fazer propaganda não do poder do Senhor Jesus, mas do poder do pregador, do pastor, da denominação. Diga que foi eu, diga que foi essa igreja. Essa igreja é quem cura, a igreja não cura ninguém, pastor não cura ninguém, quem faz a ação toda é do Senhor. E agora que nós vemos no versículo 36, irmão Luiz, na parte B, a dimensão do testemunho. Mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgava. Jesus proibiu para que o homem não desse testemunho, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgava. Não dava para esconder. Não dá para esconder. Mas o povo percebeu que o homem agora estava escutando e falando perfeitamente. Não tinha como esconder essa verdade, esse milagre. Amigo, quando você é crente, não tem como você se esconder. Noutra oportunidade aqui vou contar um testemunho a respeito disso, que aconteceu comigo. Jesus disse: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. O crente, ele é luz. Não que a luz seja dele, não, a luz é de Cristo. Ele diz: vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz, brilha a vossa vida. Nós temos um testemunho neste mundo. É o testemunho que realmente nos capacita a defender, a levar as pessoas a crerem nesses fatos. Nós também somos o sal da terra. Jesus diz: vós sois o sal da terra. Toma essa decisão enquanto você tem vida. Toma essa decisão o quanto antes, porque nós não sabemos o dia. Quem sabe o Covid, este vírus, pode lhe atingir. E uma coisa é você partir para a eternidade sem Deus, outra coisa é estar preparado com a sua vida no altar, com seus pecados perdoados. A vida é algo muito sério e a gente precisa viver bem a vida. E a vida melhor que nós podemos viver aqui nesta terra é com Cristo, é com o Senhor Jesus. E finalmente, amados, o versículo 37, a admiração do povo. O povo ficou admirado com este milagre estupendo, milagre maravilhoso. Até hoje, 2000 anos depois, a ciência não tem esta capacidade. Pode ser que um médico, por mais eficiente que ele seja, mais famoso que seja, ele dê um tratamento e você que não falava comece a falar, comece a ouvir. Mas isso é um tratamento. Só que Jesus, ele curou instantaneamente este homem.
Versículo 37, na parte A, diz: admirando-se sobremaneira, isto é, a multidão ficou pasmada, a multidão ficou espantada, surpresa com o tamanho desse milagre. Quando o texto diz sobremaneira, significa demasiadamente, extraordinariamente admirada a multidão. E já no finalzinho, nós vemos a perfeição de seus milagres testemunhada pelo povo. O texto diz assim: diziam, tudo faz bem, isto é, Jesus faz as coisas bem feitas. Nenhum homem na terra pode fazer as coisas bem feitas, por mais perito que seja, por mais expert que seja, por mais graduado que seja, não pode fazer as coisas com perfeição. Mas Jesus tudo fazia com perfeição, tudo faz bem, isto é, tudo ele faz com perfeição, porque ele não realiza meia cura. Seus pacientes não retornam para outro tratamento, ou são acometidos de novo com aquele problema. Não, quando ele cura mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. E por último, na parte B do texto ainda diz, nós vemos aqui a conversa do povo: faz ouvir os surdos e falar os mudos. E para concluir, eu quero lhe dizer que Jesus, ele continua tão perfeito como foi há 2000 anos atrás. Aliás, ele é desde a eternidade, mas ele precisou nascer, ele precisou vir ao mundo, e ele continua perfeito, e ele quer mudar a sua vida. Se você é uma pessoa presa por alguma coisa que lhe prende aqui, quem sabe as drogas lhe prendem, quem sabe você tem um amante, quem sabe isso está destruindo o seu lar, a convivência com sua esposa. Você é uma pessoa viciada em jogos, viciada em sexo, viciado em cigarro, viciado na bebida. Você está preso, e só Jesus pode instantaneamente lhe libertar. Se você crê neste poder, que não é meu, mas é o poder da palavra do Senhor, ele pode lhe libertar, e você ser uma pessoa muito feliz, porque com Jesus as coisas se resolvem. Ele curou fisicamente aquele homem da surdez e da mudez, e ele pode curar também a sua alma, o seu espírito. Aproveite a ocasião, não deixe para amanhã, tome essa decisão, em nome do Senhor. Podemos orar, irmãos? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta exposição. Eu espero que esta mensagem, nossos irmãos tenham sido edificados, tenham crido cada vez mais no poder do Senhor Jesus, e Ele pode curar, se assim Ele quiser, muita gente hoje. Sabemos que há pessoas ainda nos hospitais, né? Até irmãos, quem sabe, nossos, se tratando, fazendo tratamento, mas se Jesus quiser curar instantaneamente, Ele pode curar. Vamos orar, e pedindo a Deus também, né, a sua clemência, a sua misericórdia. A gente pode pedir isso, não vamos dar ordem a Deus, mas podemos falar com Ele e pedir a sua bênção, a sua intervenção neste momento. Senhor, Pai Santo e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho Santo e amado, que nos salvou, que nos comprou com o seu precioso sangue, aqui, Senhor, procuramos destacar o teu poder, este poder, Senhor, abençoador, que curou este homem, Senhor, da surdez e da mudez. Pai amado, o teu poder é infinito, tu és infinitamente maravilhoso, mas também, Senhor, tu és justo e tu és amoroso. Pai amado, nós sabemos que o querer e o efetuar te pertence. Sabemos que o mundo está vivendo essa situação nunca antes vivida, Senhor. Muitas pessoas já perderam as vidas, mas nós sabemos que estás no controle. Senhor meu Pai, tem misericórdia de nós. Podemos rogar isso a Ti. Em nome de Jesus, Senhor, Tu podes, Senhor, parar isso no instante. Mas também sabemos que a Tua vontade há de prevalecer. E de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua soberana decisão, Senhor, Tu podes, Senhor, estancar essa situação, parar esta situação. Todavia, seja feita a Tua vontade e não a nossa. Abençoa a Tua igreja, Senhor, os Teus servos, os irmãos em seus lares. Abençoa os Teus servos que estão fazendo o culto doméstico, Senhor, em suas casas. Os irmãos que estão lendo a Tua palavra, os que estão orando em seus lares, os que estão ouvindo, Senhor, de alguma forma a Tua palavra. Abençoe nossos irmãos que acessam nosso canal. Eu espero que eles também sejam edificados.
como também todos os teus servos que aqui vieram contribuir com este encontro, Senhor. Abençoa-os, é o que eu te peço em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém.